Ai, Egito, Egito, Egito. O Egito bem que tentou. Gente, eu estava pronto para gravar outro vídeo. Eu estava pronto para falar de talvez a maior vitória da história do futebol egípcio, da odisseia que foi esse time durante a Copa do Mundo de 2026, de todo o talento de Mohamed Salah, de como ele liderou essa equipe até o triunfo. Estava pronto para falar do Zico, que olha só, um Zico acabou com a Argentina de novo, porque eu me lembro de 82, o que aconteceu naquele jogo de segunda fase, onde a seleção do Tele Santana acabou com a Argentina, vencendo por 3-1. Mas aí faltava 10 minutos. 10 minutos, mais os acréscimos. O que diabos aconteceu em Egito? Que diabos aconteceu? Eu tenho uma teoria. Minha teoria é o seguinte: o futebol africano avançou bastante ao longo dos últimos 30, 40 anos. A gente zoava o Pelé quando ele dizia que o futebol da África iria dominar o mundo, que ia ser o futebol mainstream, e a África se tornou mainstream, com 5 seleções passando para a fase de 16 avos e 2 delas chegando nas oitavas de final da Copa do Mundo. Isso agora é fato, isso agora é uma realidade. E talvez a mais bonita realidade do futebol africano seja justamente a seleção de Cabo Verde, que aparentemente deu algumas dicas para o Egito sobre como vencer a Argentina, porque eles quase conseguiram isso, tanto Cabo Verde quanto o Egito. Mas parece que é muito difícil vencer um time que tem um Super Saiyajin nível 4 chamado Lionel Messi. Ele não é humano, ele é um alienígena. Ele não é desse planeta. E isso porque, se a gente for olhar para as camadas desse jogo, ele não foi o fator decisivo para a Argentina vencer o Egito. Até porque ele perdeu um pênalti no primeiro tempo. Algo que ele volta, só para registro, tá? Ele toma de volta o recorde que antes o Harry Kane quebrou. Daquele polêmico vídeo que eu gravei, que o Harry Kane tinha a cara de leão cansado e o recorde de pênaltis perdidos era a cara dele. O Messi recuperou esse recorde com o pênalti que ele perdeu hoje contra o Egito. Então, não dá para dizer que hoje foi apenas e tão somente e exclusivamente o Lionel Messi, porque não foi. Essa seleção da Argentina, caso vocês não se lembrem, desde 2018 essa seleção está minto, desde 2014, tá? Porque eu quero acreditar, de verdade, que aquele vice-campeonato de 2014 foi a origem de tudo. Foi a origem dessa era da atual geração da Argentina. Então, desde 2014, essa seleção está demonstrando raça, competitividade, uma gana de vencer impressionante. E depois de tantos fracassos, depois de tantas derrotas, depois de tantas eliminações e a perda da final contra a Alemanha, essa Argentina aprendeu a sofrer e aprendeu a vencer. Isso é fato. A vitória hoje contra o Egito é a prova cabal de uma seleção que sabe vencer e da outra que está aprendendo a vencer. O Egito foi muito confiante com essa ideia de fazer pressão em cima da Argentina, de pressionar a posse de bola, ter a iniciativa de se jogar para o ataque para poder colocar a Argentina contra as cordas. Conseguiu marcar gol de contra-ataque e tá aí a deixa. A aposta do Egito era justamente os contra-ataques, porque sabia que a Argentina ia para a Bafa. Deu a sorte de marcar um gol muito rapidamente. Isso fez com que a Argentina mudasse a sua atitude em campo e, por tabela, tinha o espaço para os contra-ataques. Mas ainda assim o Egito está aprendendo a vencer. E o Egito teve várias boas lições nesse Mundial de 2026. Conseguiu passar da primeira fase, conseguiu chegar no mata-mata, conseguiu vencer o jogo de mata-mata. Muitas coisas inéditas para a geração do Mohamed Salah, que está ali junto com o seu treinador como um dos melhores jogadores da história desse país. E a gente não deve desperdiçar e desprezar o que o Egito fez, até porque a gente está falando da maior vencedora do continente africano.
O Egito tem a seleção que mais venceu dentro do continente. Isso não pode ser desprezado. Se a gente tem Marrocos avançando na Copa do Mundo, se a gente tem Costa do Marfim e Senegal que deram trabalho para as seleções europeias, se a gente tem Cabo Verde que deu muito trabalho para a Argentina, é porque o Egito abriu esse caminho. E, de forma até merecida, teve um final de Copa honroso, dando trabalho para a Argentina de Lionel Messi. Mas é difícil, muito difícil vencer a seleção da Argentina. É inacreditável como essa seleção sabe brigar. E dá inveja, tá? Dá inveja. Eu não estou falando que faltou briga para o Brasil, tá? Não estou falando que faltou disposição, vontade, raça. Acho que a seleção de 2026 era bastante comprometida. Poderia ser incompetente taticamente, mas era bastante comprometida. Mas poucas coisas se igualam ao que a Argentina está entregando ao longo de quase 10 anos. Vou repetir. Para quem olha para a campanha de 2014, para quem olha para o tamanho da decepção que foi perder aquele Mundial para a Alemanha, para quem olha a forma como a própria seleção da Argentina passou a se enxergar depois daquilo, consegue entender por que essa seleção vence as eliminatórias a cada 4 anos, venceu as últimas eliminatórias na América do Sul com 10 pontos de vantagem em relação a todos os outros, e consegue fazer isso em um futebol nacional que é terrível. Para quem assiste o campeonato argentino, é uma porcaria. Basicamente só tem River Plate e Boca Juniors. E olha como são as coisas. É uma seleção argentina formada por jogadores que são periféricos, tanto na Argentina quanto no futebol europeu. Gente, a gente não sabia quem era o McAllister até 2022. É basicamente isso. Lautaro Martinez, o Depou, os nomes que vieram. E isso porque a seleção de 2022 ainda contava com os remanescentes de 2014. Não só o Messi, o Ángel Di Maria também estava lá. Então, veja como as coisas se conectam, como esses pontos estão se conectando. Eu penso da seguinte forma, não é uma questão de torcer para a Argentina. Eu estava num grupo de WhatsApp agora há pouco que as pessoas estavam se pegando por conta do que aconteceu. Gente dizendo que foi roubado porque o juiz não marcou um pênalti ou melhor, não marcou não. Não anulou o gol do Egito porque marcou falta lá atrás. O juiz é comprado, a FIFA é comprada. A gente sabe muito bem que o Gianni Infantino, o presidente da FIFA, não é uma das pessoas mais legais do mundo. Não é uma das pessoas mais confiáveis do mundo. Mas minha opinião, eu não consigo brigar com os fatos. Eu não consigo brigar com os fatos, eu não consigo brigar com o óbvio, eu não consigo deixar de enxergar a realidade tal e como ela é. A Argentina tem, sim, um grupo de jogadores extremamente comprometidos com o Scaloni, comprometidos com o esquema tático e comprometidos com o Messi. O Messi é um líder por excelência. E esses caras estão totalmente envolvidos com a proposta de jogar com o Messi e pelo Messi. E por que não dizer, a última dança, parte 2, segue em curso, porque afinal de contas a Argentina avança para pegar ou Colômbia ou Suíça. E aqui fica o registro. Se a Argentina fosse eliminada hoje, corria o risco de não ter nenhuma seleção sul-americana nas quartas de final da Copa do Mundo. Particularmente, eu acho que a Colômbia vai passar da Suíça. Mas, como eu estou no passado, né, no futuro vocês vão me dizer se isso aconteceu ou não dá para cravar que isso realmente acontece. E, sincero e honestamente, nós estamos diante de uma seleção da Argentina que dá lição para o mundo, que dá lição para nós brasileiros. Quem sabe, dentro de todas as reformulações que o futebol brasileiro deveria fazer, a gente deveria aprender um pouco com o que eles fizeram. Porque o que eles estão fazendo nessa Copa, olha, é raça de campeão. Fica a dica. França, Espanha, ou seja, qualquer um que vier do outro lado da chave, vai ter que se preparar para pegar uma Argentina que está com casca.
para pegar uma Argentina que está confiando e cada vez mais confiando em si mesmo, para pegar uma Argentina que tem um Lionel Messi que se recusa a ter o seu último jogo, que se recusa a ter o apito final, a sua derradeira jogada, lance, gol, disputa de bola, seja lá o que for, dentro das Copas do Mundo. Uma Argentina que mais uma vez hoje demonstrou por que é um dos times mais chatos de se enfrentar em uma Copa do Mundo. E Colômbia e Suíça, vocês que aguentem o rojão nas quartas de final, porque vai ser pedreira. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta e a nós. Eu sou Eduardo Moreira, muito obrigado pela atenção, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.